Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Olá, Fausto, bom dia. Olá, bom dia, Marilu. Bom, Fausto, vamos falar aqui do PIB, né? O governo está criando aí uma divisão entre PIB público, PIB privado, a economia não vai nada bem, aí ele resolveu inventar essa história aí. Conta pra gente, Fausto. Oi, Marilu, a gente está em aqueles momentos de fake news, né? E aí as fake news têm várias formas, né? Elas têm fake news que tem a ver com a terra plana e tem fake news que tem a ver com como é que a gente faz as contas do PIB. Ou seja, o que o governo está tentando, na verdade, é uma ação de marketing, tentando mitigar um problema objetivo, quer dizer, a economia parou de crescer e está crescendo menos do que o governo anterior, e ele tenta encontrar algum subterfúgio para justificar o que está acontecendo. Ou seja, é o pior dos momentos, né? Porque você não consegue, de fato, identificar a causa, e ao não identificar a causa, você tenta ali jogar um pano quente em cima dos números que foram indicados. O que o governo está propondo não faz o menor sentido técnico, né? Você não tem como separar, de fato, o que é o PIB privado do PIB público, até porque os gastos do governo, de um lado, inevitavelmente afetam os gastos e o resultado do privado na outra ponta. É só você imaginar o que significa a compra do SUS e como que a compra de medicamentos, a compra de máquinas para hospitais, etc., interfere toda na cadeia da saúde e de todos aqueles que provêm serviços para a saúde. É muito difícil você conseguir separar uma coisa da outra. A economia está vinculada, ela não tem como se separar. Acho que essa é a primeira questão. A segunda questão é que essa intenção é uma não análise boa que precisa ser feita em relação ao que está acontecendo na economia. Os principais indicadores de perda de crescimento, ou seja, esse movimento de perda de pulso, né, de você conseguir dar aquele impulso para o crescimento econômico, aconteceu no último trimestre. Eu acho que isso é importante a gente olhar. O que aconteceu no último trimestre, de modo que a economia não conseguiu crescer. Eu acho que isso o governo deveria fazer com mais atenção, com mais cuidado, e aí sim identificar e tentar trabalhar em cima dessas questões que podem melhorar o crescimento para os próximos semestres. Agora, a gente já vem falando há algum tempo que a questão fundamental do PIB não é só quanto ele cresce ou quanto ele não cresce, mas é quanto que a vida das pessoas, a vida média das pessoas, melhora. E o que a gente tem assistido é que a vida das pessoas não tem melhorado. A renda não tem crescido, se a renda não cresce, o consumo não cresce, se o consumo não cresce, a produção industrial e o investimento que vai atrás desse consumo também não vem. Então, o que nós estamos assistindo é que é preciso que você coloque a economia inteira, começando pelo governo, passando pelas famílias, para um processo de maior distribuição de renda e, assim, consequentemente, um processo que vai alterando a cadeia produtiva e a cadeia de valor. Então, essa é o que nós temos trabalhado um pouco, temos falado muito sobre isso. Sem renda, com desemprego alto, dificilmente você vai ver um PIB crescer, e se ele crescer de maneira artificial, de fato, não vai melhorar a vida das pessoas. Só lembrando do PIBinho de 2019, 1,1%, e a conta que eles estão fazendo é a seguinte, né? PIB privado cresceu 2,75%, PIB público recuou 2,25%. Tem economista dizendo que essa conta é ideológica, não é isso? Não, de novo, né? De novo você tentar colocar... É como se eu estivesse tentando olhar só para um lado bom de uma história e olhar o lado ruim da outra, né? A tese que eles estão dizendo é assim, o PIB público, o que eles estão chamando de PIB público, ele não cresceu, e isso é favorável, porque afinal de contas é o governo diminuindo as suas contas, diminuindo os seus gastos, e a diminuição dos seus gastos seria algo muito positivo. Bem, o problema é como a gente olha a diminuição dos gastos públicos. O gasto público é um conjunto enorme de coisas, né? E normalmente o gasto público está vinculado aos direitos sociais. Então, muitos dos gastos públicos estão sendo eliminados ou estão diminuindo. É a falta de remédio na farmácia popular, é a falta de remédio ali no posto de saúde, é o livro didático que não chega para o aluno. Enfim, é um pouco este olhar que esse governo tenta dar para a gente. Eu acho que cabe a gente tentar esclarecer um pouco isso, mostrar que essa discussão não é uma discussão tão simples, nós temos que, de fato, fazer uma discussão longa na sociedade, do tipo de sociedade que nós queremos e como é que a gente volta a crescer econômica e socialmente. Não tem muita dúvida, assim, quando você está num momento de queda, né, de recessão, de baixo crescimento, como a gente vem nos últimos 4 anos, é fundamental que a gente tenha algum impulso. O que a gente sabe, o que a gente tem visto,
é que é como se tivesse um carro ali muito frio e que a bateria dele arriou, né? Você precisa ter um empurro para esse carro voltar a pegar e aí você voltar a recarregar essa bateria e começar a botar o carro para andar. A economia não é tão diferente assim. A gente precisa que o Estado se coloque enquanto um agente importante para puxar o crescimento e nesse processo a iniciativa privada vai vir junto. Agora, para junto a isso, você precisa criar também medidas que eleve a média da renda da população, que vai gerar o consumo e vai gerar o investimento. A fórmula não é tão complexa assim. Nós precisamos primeiro aceitar e começar a fazer um debate, mas que esse governo parece que não quer um debate um pouco mais sério sobre o PIB. Exato. Sobre esse e sobre tantos outros temas. É isso aí, Fausto. Muito obrigada aqui pela sua participação. Até a próxima. Forte abraço. Até mais. Um abraço. Até mais. Até mais. Falamos aqui com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese.